Paz do Senhor para os irmãos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. Eu quero trazer hoje uma palavra que é um tema até polêmico, é um tema do momento, que é essa pandemia do coronavírus. Eu estou com hoje dia 23 de março, agora são 9h45, eu estou lendo aqui num site que tem quase 2.000 casos comprovados e morreram 34 pessoas no Brasil até agora. Vamos pegar o texto base para falar um pouco sobre esse tipo de coisa em Daniel 2, 20 a 22. Daniel 2, 20 a 22, acompanha aí na tela. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, eu sei que é um tema ousado, mas eu quero explicar algumas coisas, eu quero colocar o meu ponto de vista, eu quero mostrar através da Bíblia que em várias passagens nem tudo de bom, nem tudo de ruim vem de Deus. Nem tudo que acontece de coisas boas e coisas ruins vem de Deus. Mas entenda uma coisa, tudo é vontade de Deus, sendo bom ou sendo ruim. Pode ser a vontade diretiva de Deus ou a vontade permissiva de Deus. Só para esclarecer, a vontade diretiva ela é também conhecida como vontade geral de Deus. E a vontade permissiva também é conhecida como vontade individual de Deus para conosco. Nessa vontade diretiva, vontade geral de Deus, você pode comprovar lendo Efésios 2 e Salmo 119. E na vontade individual, ou também vontade permissiva, você encontra em Salmo 106 e Números 11. O que eu quero mostrar é que Deus muitas vezes usa as coisas que Ele quer, os mecanismos para falar com o seu povo. Em Ezequiel 14, 21, Deus pode usar alguns mecanismos para castigar o seu povo. Lê lá, você vai ver que às vezes Ele pode trazer a espada, Ele pode trazer a fome, Ele pode trazer as consequências naturais, e Ele pode trazer exatamente o que acontece hoje, é a peste. A gente vai usar a Bíblia para trazer algumas comprovações disso que eu estou falando e mostrar alguns exemplos para melhor entendimento dos irmãos. A Bíblia mostra que Deus dá uma ordem a Faraó através de Moisés. Ele fala assim: liberta meu povo, deixa os hebreus irem. O que acontece? Faraó não quis ouvir Moisés, então Deus fez o quê? Enviou 10 pragas para assolar o Egito. Quem enviou? Deus enviou as pragas para convencer e mostrar para Faraó quem mandava no mundo, quem tinha o controle das coisas. Se você olhar, cada praga que Deus mandou, ela afrontava os egípcios, porque cada praga representava um Deus que eles cultuavam. Se você olhar, quando Moisés transformou água em sangue, tinha um Deus chamado Deus Rapi, que é o Deus que controlava as águas do Nilo. Quando ele veio as pragas das rãs, as rãs no Egito eram sagradas, a deusa Egete controlava as rãs segundo os egípcios. Quando mandou os piolhos, Deus chamado Tote para os egípcios. A peste, quando matou vacas e bois. As vacas eram sagradas, os bois também. Existia um deus chamado Hathor e Nut, que representavam esses animais. Quando os gafanhotos chegaram, porque existia um deus inseto no Egito, que chamava Shu, e outro Sebek. E para terminar, quando a escuridão veio sobre os egípcios, eles cultuavam um Deus que controlava a noite, chamava Deus Ra. E por último, Deus manda a praga contra os primogênitos, ou seja, Deus determina a morte dos primogênitos. Faraó resistiu às pragas, Deus manda um anjo da morte ao Egito e ordena para que os hebreus matassem um cordeiro e colocassem o seu sangue nos umbrais das portas. Todos os primogênitos do Egito iam morrer, dos homens e dos animais. Mas aquele que tivesse o sangue de um cordeiro nos umbrais não ia acontecer. O anjo da morte passa por Egito e quando ele chega naquela casa onde tem o sangue no umbral, ele pula aquela casa. Ele não tinha como entrar naquela casa estava protegida. Mas onde não tinha o sangue de um cordeiro, ele entrava e matava o primogênito. Este evento prefigura a morte de Jesus como um cordeiro. Cristo e sua morte prefigura o sangue derramado por Jesus na cruz e mostra a proteção daqueles que aceitavam Jesus.
ou as pessoas dos hebreus que tinham sangue derramado nas suas portas estavam protegidos contra o anjo da morte. Outro exemplo, Jó 1,16. A passagem fala que os mensageiros de Jó estavam trazendo as mensagens ruins. E de repente um fala assim: ó Senhor, fogo de Deus caiu do céu e matou as ovelhas e os seus servos, e só eu sobrei. Ele fala assim, fogo de Deus. Mas não foi Deus que mandou aquele fogo, foi o diabo. Mas neste momento, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus deixou que aquilo acontecesse. Não foi Deus, mas Ele permitiu. Deus tinha um propósito naquilo. E mais que um propósito, Deus tinha controle total daquela situação. Não era vontade diretiva, mas era vontade permissiva de Deus. Outro exemplo, 1 Samuel 16, 14 a 23. A Bíblia fala que o Espírito Santo retirou-se de Saul e lhe assombrava um espírito mau. E esse espírito mau não vinha do diabo, vinha da parte de Deus. Quem mandou o espírito mau assombrar Saul foi Deus. O espírito veio da parte do Senhor. Foi Deus, aquilo foi Deus que mandou. Deus ordenou um espírito, vai lá e atormenta Saul. Outro exemplo ali da vontade de Deus, Gênesis 6, a Bíblia fala que a terra estava cheia de violência, cheia de maldade, perversa. As pessoas só faziam mal. A maldade era tanta que ela afetou os animais. Em Deus faz o quê? Então manda o dilúvio e acaba com tudo. Mas Ele usou de misericórdia para com o seu filho Noé. Ele era justo na terra. Deus quis fazer aquilo, era a vontade diretiva. E mesmo assim ainda poupou um homem que era justo. Agora vamos falar um pouquinho do tema da mensagem, do coronavírus. Primeira coisa que eu quero falar, só para lembrar, somos seres humanos vivos. Estamos sujeitos a todo tipo de doenças. Quando você habita num corpo igual ao nosso, que é frágil, tudo pode acontecer. Outra coisa, somos salvos em Cristo? Somos. Mas a salvação não blinda o nosso corpo de tudo. A gente pode ficar doente, a gente vai ficar velho. Muitas pessoas têm tumor, muitas pessoas têm doenças, sofrem amputações, sofrem AVC. Entenda, do mesmo jeito que Deus usou o diabo para mostrar para Jó que ele era fiel, Deus usou o diabo para tentar Cristo e não conseguir vencer pela palavra, usou para espalhar os crentes para levar a palavra. Deus usa outros mecanismos para punir as pessoas, para que se arrependam e se aproximem dele, para mostrar que ele existe. Se você vai pegar um outro exemplo, Números 12, a Bíblia fala que Miriam, irmã de Moisés, ela murmura, ela fala mal contra ele. A Bíblia diz que Deus desce e fala assim: não tens temor de falar contra o meu servo Moisés. Deus fala para ela: você não tem medo de falar assim? E diz que Miriam naquele momento fica leprosa, a mão dela fica leprosa. E vai lá Moisés e ora para ela e o Senhor cura. Faltou temor. Quando as pessoas não têm temor, a mão do Senhor pesa sobre elas. Irmãos, em todas as situações do mundo, desde que ele foi criado, Deus demonstra total e pleno controle de tudo. Em Números 21, a Bíblia fala que o povo foi desobediente. Então, Deus manda serpentes. A palavra fala que eram serpentes ardentes no deserto e elas mataram muita gente. Foi o diabo que mandou? Não. Foi Deus que mandou as serpentes e elas mataram muita gente. Depois a palavra fala que o povo se arrependeu. Então, Deus resolveu o problema. Mandou Moisés construir uma serpente de bronze e quem olhasse para ela ficava curado. Quem resolveu o problema foi Deus. Quem fez foi Deus. Ele fez e ele resolveu. É isso que Deus quer, que as pessoas sejam mais tementes e obedientes a Ele. Em 2 Pedro 3,9 fala assim, que Deus não atrasa as suas promessas. Fala assim, que Ele é extremamente paciente com que os desobedecem. Fala que Ele não quer que ninguém morra, mas que todos se arrependam. Mas muitas vezes as pessoas não querem se arrepender. 1 Timóteo 2,4 fala assim, que Deus quer que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da sua palavra, pleno conhecimento da verdade. Para terminar, eu vou trazer à memória para vocês alguns fatos. Em 2008, 2009, aconteceu uma grande crise. A gente ficou conhecido como uma super crise. Milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, perderam seus empregos, fecharam suas empresas. Entre elas, vários cristãos. Pessoas de todos os níveis. Na Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Só os judeus foram 6 milhões. Muitas pessoas pagaram o preço pela crueldade de um homem, pela crueldade de Hitler. As crises, irmãos, os problemas afetam justos
injustos. Agora você pode perguntar, então, qual que é a vantagem, então, de ser cristão se acontece com qualquer um? Primeiro, certeza da salvação. Se você viver ou se você morrer, você vai para o céu, você vai ser salvo. Segunda coisa, Deus manda consolo para essas pessoas. Terceira coisa, Deus levanta pessoas para ajudar você. Quarta coisa, Deus molda o nosso caráter nesses momentos de dor. Ele nos melhora, não nos piora. Quando a chuva cai, irmãos, entenda isso. Ela cai igualmente sobre todas as pessoas. E aqui mostra que Jesus mostra que enfrentar o tempo ruim junto com Ele, junto com Deus, junto com Jesus, traz mais segurança e mais consolo. Ou seja, enfrentamos a tempestade em situações, em condições melhores que os outros. Eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra entendendo uma coisa. Crises, tempestades, pestes, vêm e vão. Essa veio e essa vai passar também. Eu quero agradecer a todos. Peço para os irmãos se inscreverem, ativarem o sininho de aviso, divulgarem para seus amigos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil e até a próxima mensagem, se Jesus não voltar até lá.